Bendiciones a todos los que están detrás de la pantalla. Es un privilegio y le damos la gloria a Dios por este espacio. Hoy hemos decidido desconectarnos de la ciudad y conectarnos con Dios. Y hoy tenemos un tiempo especial. Aquí tenemos y vamos a tener una conversación con nuestro hermano Marcos. El hermano Marcos que hoy en este espacio nos va a contar su testimonio, que fue una persona transformada por el poder de Dios a través de Cristo, y hoy nos va a contar su testimonio y vamos a edificar las almas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que está detrás de la pantalla, a cada oyente, a cada televidente que está allí. Que tu Espíritu Santo controles la grabación y controles este tiempo. Espíritu Santo, edifica, transforma, así como lo hiciste en nuestras vidas. Hazlo en donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, hermano Marcos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bendecido, gracias a Dios. Amén. Entonces, en la bendición de Dios. Amén. Me llamo Marcos, voy a cumplir ahora 55 años y quiero contar un poco de aquello que Dios hizo en mi vida. Porque lo que Dios hizo en mi vida no fue poco, para mí fue mucho. Porque la situación que yo viví y de dónde vino, lo que ha pasado conmigo es motivo para contar, para experiencia, para crecimiento, para cambios de personas también que a lo mejor piensas que no tiene salida, no tiene solución, que la vida terminó, que la vida no tiene sentido. Sin que la vida en Cristo tiene sentido. E nós outros todos que venimos dessa terra, que nascemos, Deus tem um propósito em nossas vidas. E quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele há se cumprir. A não ser que tu não permita, mas se tu permites, Deus cumpre o propósito. Então, quero comentar sobre minha vida desde os 12 anos. Vou contar um pouco pausado por etapa, porque há várias épocas de minha vida que eu passei por el malo, por el vale. Pero vou começar quando eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos e tenho 5 irmãos, não? Que somos 5. E minha madre estava no hospital com o último filho, não? Que era para ser o 6º filho, estava no hospital embarazada de 6 meses. E resulta que tive um eclampsia e perdeu o filho, estava no hospital. E no dia que ela perdeu o filho, eu também saí aquele hijo maior, não? Salí a uma fiesta no parque de atrações, estava ali e fui atingido por uma bala perdida. Resulta que a lo mejor a bala perdida não foi só para mim, para o mal, porque a raiz disto, minha mamá, por perder o hijo e saber que tinha um hijo que levou um balaço no pé, então ela se sentiu, como se diz, abandonada, e ela recorreu a Deus. E ela, Deus de jovencita, conhecia o Evangelho, foi criada na igreja, pero por los anos, na idade de chavala, de chica, ela se desencarrilhou do caminho do Senhor. E então Deus a lo mejor permitiu que passara isso para que ela volvesse aos caminhos do Senhor. Resulta que quando estive aí em meu tempo de reabilitação, porque não tinha reabilitação era em casa, assim, exercício em casa, porque não tinha condições de pagar uma reabilitação. Então, descobrimos, não, que tinha uma igreja de uma mulher que orava, que Deus curava, e havia cura divina, unção com o aceite e a oração de cura divina. Era uma campanha que fazia por las manhãs. E minha mamá um dia disse: vamos a visitar essa igreja, quizás ali tu és curado, porque meu pé começou a atrofiar, começou a andar cojeando. Então, e com isto, não, minha mamá me chamou a mim e meus irmãos e levou à igreja. E ali foi quando ela reconciliou e volveu aos caminhos do Senhor. Então, o que passa? E tudo isso, meu papá saiu de casa, que antes era caminhoneiro, andava com caminhão, e disse a ela: se tu vai escolher ou a mim, ou a igreja, ou a Deus, ou o pastor, assim como disse ele, com uma risa, como se fora burlando de ela. E ela disse: não, eu escolho a Jesus. De verdade que minha mamá, durante o tempo que meu papá saiu de casa,
Eu nunca vi ela entrar outro homem estranho em minha casa, nunca vi ela com outras, salir a fiestas, salir à noite, não, sempre cuidando de nós outros. E minha mamãe sempre trabalhando, eu também com os 12 anos comecei a trabalhar para ajudar a cuidar de los irmãos mais pequenos. E estive na igreja. Passa que jovencito, um chavalito, quando empieza seus 15 anos, 16 anos, empieza a conhecer o mundo por aí, o que há no mundo, não? E eu fui a viver em uma cidade onde se diz cidade grande, como se estamos aqui em Galícia, vamos a Madrid, vamos a Barcelona. Então, se eu cambiei de sítio do lugar onde vivia, não? E com isso ali fui a estudar. Então, na escola, um amigo, amigo, não? Me ofereceu um cigarrilho de marihuana. Vamos a fumar, que está bem, que vai quedar guay, quedar pipa. Eu digo, bueno, vamos allá, vou a provar. Empecé a provar a marihuana. Então, o que passa? E por estar na escola, e nos 15, 16 anos, com isso me apartei do caminho do Senhor, porque fui conhecendo as drogas, marihuana. Passa que eu não quedei aí, pensava, até mesmo, digamos, o pegamento de sapato, eu ponia aí na bolsa de plástico e estava aí com isso, porque a adição foi uma adição traindo a outra. E na época de carnaval, tinha um frasco de perfume que se chamava lança-perfume. Eu creio que hoje já não existe mais, mas daquela estava no momento. Então eu comprava esse lança-perfume, trabalhava às vezes para comprar e assim desencarilhei o caminho do Senhor e fui metendo nas drogas cada dia mais e resulta que um certo dia uma pessoa me ofereceu: mira, vamos a meter aqui umas raias que tu vais a ver que droga como essa tu nunca he mirado. Este es el más, porque daquela foi quando estava aparecendo em los países, estava aparecendo, seria no ano de 92 mais ou menos, por aí, 92, 93 mais ou menos. Então, o que passa? Eu aí comecei a conhecer, não, e quedei enganchado aí, não poderia deixar, não? E passa que eu me quedei enfermo porque uma serra me caiu, na cabeça havia manchas quedava assim blancos, sem pelos, nos braços e já não dormia. E também conheci o crack, que foi uma da maior destruição de minha vida. O crack me fazia vender os eletrodomésticos de minha mamã para cambiar por crack, porque é uma droga muito difícil de deixar. Eu não sei não, eu sei que foi por Deus que eu não morri aí com esse crack, porque e também injetava na vena, andava com os braços todo picado. Mira que essas venas hoje já não tem mais porque há muitos anos, pero as venas aqui estavam todas picadas por aqui, uma coisa horrível, sabe? Eu sempre trabalhei, sempre quis ser uma pessoa de bem, pero a droga não me deixava seguir o caminho reto. Por quê? Porque estava apartado de Deus. E o propósito do diabo era acabar com minha vida. Então, se dessas que estava aí na cama, na depressão, só salia da cama para o sofá, salia só à noite para comprar as drogas, às vezes corria coisa em casa e cambiava por crack, porque o crack não tem preço. O crack tu deixa a tua família, tu já não ama a quem te ama, todo perde o valor. Tua vida está involucrada somente em aquilo. Eu saía para comprar a pedra de crack, não encontrava e às vezes pedia dinheiro emprestado com uno, corria o dinheiro que eu tinha 2 carnicerias, corria o dinheiro da carne, da mercancia que comprava, que vendia, comprava crack, depois corria o dinheiro do crack e que vendia também. Então, uma vida completamente desordenada, que não tinha como sair desse fundo do poço. Isso é a segunda etapa de minha vida, não? E eu reconciliei com Deus, porque um dia estava em um sítio, um lugar como esse, assim, não? E queria atirar-me debaixo de um pote. Disse: mira, eu vou acabar com a minha vida porque não posso mais, não sou capaz de deixar o crack, não sou capaz de deixar
E agora já não tenho dinheiro e comecei a vender também, pero corria para vender, pero não vendia, usava, não é o típico de quem usa drogas, de quem é adicto, é isso. Compra pensando que vai vender, sacar dinheiro e depois e para consumir. Pero quando começa a consumir, começa com medo. Eu andava escondido atrás das portas, quedava noites sem dormir, uma vida completamente feia. E um dia até corri, que eu sempre andava com pistola, tinha duas pistolas, meti uma pistola por delante e outra por atrás, e creía ser el hombre poderoso. E um dia saí, meti tanta ali, eu saí de minha casa para poder, e escutei um ruído na finca e comecei a pegar tiros pensando que havia policias e com alucinações, com paranoia. Então, tudo isso já vivi. Mas quando eu volvi ao Senhor, não? Quando eu volvi ao Senhor, eu deixei tudo isso. Eu decidi a volver a Deus, decidi a reconciliar. Quando eu volvi à casa do Senhor, eu fiz um voto com Deus. Senhor, se tu me ajudas, se tu realmente és poderoso, tem o poder de cambiar a vida de uma pessoa, cambia minha vida, porque eu já não posso mais viver assim. Foi no dia que eu ia estava planeado, eu queria por tudo acabar com minha vida, porque para mim já não havia mais sentido. Então, como te digo, só há uma solução. Só Jesucristo é a solução para a pessoa que está metido nessa vida de crime, na vida das drogas. Mas há uma solução. Quizás tu estás me escutando hoje detrás da pantalla, aí detrás dessa pantalla, e pode pensar e dizer: mira, pero para mim não é forma, não é maneira. Eu pensava igual, eu pensava que para mim não havia mais maneira. Mas passa que Deus tem um propósito e um plano na vida de uma pessoa. E quando Deus tem um propósito e tu se entrega a esse propósito e tu queres ser cambiado, aunque tu não tenhas forças, mas se tu entrega tus caminhos na mão do Senhor, o Senhor é quem te dá força. Então, eu não deixei assim tão sencillamente como se fosse quitar com a mão. Não, tuve um processo, recaí muitas vezes, volvi muitas vezes atrás, pero no último dia que tive um encontro personal com Deus, o dia que estou dizendo que eu disse a Deus: Senhor, me libera porque já não aguento mais, não suporto mais. Foi quando eu volvi à casa do Senhor pela primeira vez, saí quando eu volvi para a casa do Senhor a primeira vez. E eu tinha mulheres, tinha uma vida, saía para carnavales, passava uma semana sem dormir e tinha drogas, não? Então, com a droga, tu conseguia mulheres, conseguia amigos, conseguia tudo. Mas quando tudo isso acabou, desapareceu os amigos, desapareceu tudo. Então, tipicamente, passa isso quando quando acaba os meios, as condições que tu tienes, os primeiros que desaparecem são os amigos. E o que te queda? Sua mamá, as pessoas que te cuidam, as pessoas que estão pedindo a Deus por ti. E minha mamá pedindo a Deus, ela não aceitava, não admitia: não, meu filho não vai morrer nessas drogas, porque a gente já dizia que eu tinha sida, porque eu estava muito delgado, estava muito feio, muito destruído. Uma pessoa que mirava para ele e dava 2 meses de vida, ela descia ali: mira, dentro de pouco vamos fazer o funeral de Marcos. E citava nomes de pessoas que haviam morto daquela, que foram companheiros que andavam comigo, pessoas que metiam droga comigo, pessoas que já estavam nas penitenciárias, foram presos, outros a polícia, porque ali em Brasil, sabes como é, a delinquência, eles não toleram a delinquência. Há sítios que eles chegam e há pessoas que eles matam, sabe? Então, assim que passa. E com isso eu volvi à casa do Senhor, não? Por esse temor de perder minha vida, e porque também Deus tinha um propósito em minha vida. E então eu comecei a ir a uma igreja, e essa igreja não tinha fachada, não tinha título de qual denominação que era, pero era a igreja quadrangular. Pero eu não sabia, porque antes, quando era chavalito, quando era pequeno, estava na Assembleia de Deus, pero Deus não escolhe placa de igreja, Deus não quer saber de religião.
Deus quer saber de uma relação com Ele, que foi a relação que eu tive com Ele. Então, o que passa? E nesse dia eu entrei na igreja e decidi cambiar de vida. E daquela tinha uma noiva, eu chamei, mira, vem comigo à igreja, vamos deixar que ela saia comigo, metíamos drogas juntos, salíamos a los moteles e coisas que uma pessoa que não tem Deus lo hace. Então, e ela não quis seguir comigo. Eu disse, bueno, se tu não queres, eu vou. Ela seguiu na vida que tinha e eu vim na igreja. Pero eu necessitava de uma companheira, necessitava de uma noiva, alguém para compartilhar mis tardes, mis dias. Então, foi quando eu pedi a Deus, pedi a Deus que me cambiasse minha vida, que me ajuda idônea, que necessitava de uma mulher. Foi quando conheci minha esposa, em la igreja, conheci ela é hija do pastor, incluso meu suegro hoje já não está com nós, já está em la eternidade, pero foi homem que me ensinou muitas coisas bonitas, muitas coisas boas, e me aceitou como filho, porque daquela, a hija tão pequena, que a Adriana, na época, minha mulher, tinha 16 anos, ia cumprir, não tinha 17, ia cumprir 18 anos. Então, eu tinha 28, sou 10 anos maior que ela, não? Pero, e daquela, o papá, mira como Deus tem propósito. O papá dizia, mira, o chico é uma pessoa de mala fama, que estuve metido em drogas, que tem filhos, porque eu tenho filhos antes de meu matrimônio, não? Então, com aquilo, parecia impossível saiu um matrimônio, saiu uma família de duas pessoas tão diferentes. Ela criada na igreja e eu conhecendo todas as coisas que o mundo oferece de mal. Pero quando Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa, Deus trabalha. Quando Deus quer fazer um milagre, Deus lo hace, não? E ali em Brasília temos campanha, não? De orações para de 12 dias, que é o projeto de vida. Então, nesta campanha eu pedi a Deus que necessitava de uma esposa. Nos 12 dias, cada dia era para uma petição, não que corresponde janeiro, fevereiro e cada dia do ano. E eu, nos 12 dias, pedi uma coisa só. Disse, Senhor, eu necessito uma casa, uma família, uma esposa, uma pessoa para compartilhar comigo minha vida. Então, o que passa? E Deus me concedeu, não sei como, mas eu falei com uma amiga dela e Deus preparou tudo. E assim começamos nosso noviazgo, não? E daí, entre 2 anos, casamos, e que passa? E o padre dela disse a ela, antes de casar, o padre disse, mira, sabe que Marcos tem problema, tem filhos e tudo isso, tu está de acordo a passar por problemas, a ter dificuldade por esse tema? E ela disse, sim, papai, eu vou estar com ele. Passa que Deus tinha tanto propósito em isso, que as pessoas de antes, nada nunca la molestou, nada nunca lhe disse nada. Por quê? Porque eu lhe cuidava e protegia assim, porque eu sabia que Deus pôs um ángel em minha vida, que foi a mulher, é a mulher que tenho hoje. Minha esposa não está aqui porque está fazendo outras coisas, está estudando no seminário, então não pude estar aqui com nós outros hoje, compartilhando esse testemunho. Mas é uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa. Passa que o diabo nos engana, porque eu deixei todos os vícios, não? Deixei o crack, deixei a bebida, deixei a vida louca aí fora, deixei tudo. Pero a cocaína eu metia escondido, porque não fui capaz de deixar. E nesta etapa de minha vida, mira como que Deus faz. O diabo queria por todo destruir minha vida através da cocaína. Por quê? Porque havia feito um hechizo para mim, não? Uma mulher levou uma foto minha com o sangue de uma galinha, e isso um hechizo para que a droga me destruíra. Pero aún assim, Deus queria me salvar e me livrar disso. Passa que os hechizos, isso existe, é real. Assim como existe Deus, existe o diabo. Assim como existe o bem, também existe o mal. Então, o que passa? E esse hechizo aún não ia sido desfeito, sabe? Aún seguia. Eu casei e tudo, pero a cocaína era capaz de deixar. Metia escondido, mentia, e Deus me prosperou, porque Deus prospera. Tinha uma carniceria dentro de um supermercado, e ali que passava? Eu, nessa carniceria, cobrava 50% da ganância.
de la ganância, ganhava muito dinheiro. Daquela eu comprei um coche novo e na concessionária, fui ali e comprei um coche na concessionária. Então o que passa? Daquela época, uma pessoa para comprar um coche em uma concessionária ali em Brasil, tinha que cobrar bem, com soldo normal não era capaz de comprar. Então o que passa? E até isso Deus me bendicia, mas não era capaz de deixar a cocaína. E um dia te conto, já havia nascido minha filha, Ana Carolina, que é uma mulher de Deus, uma chica maravilhosa, uma chica de Deus que é fruto de nosso amor, não? De mim e da Adriana. Então, o que passa? E Ana Carolina pequeninha e a Adriana foi à igreja que era num bairro distante, não? E ela disse: Marcos, eu vou à igreja, tu vais a quedar, e mais tarde, que eu cheguei na carniceria, ela meio-dia. E à noite, quando terminar, na hora do culto, se tu não queres ir para o culto, vem me buscar. Eu comecei a meter de minha casa ali, não, escondido, não, porque aproveitei que estava solo em casa, e sempre esses momentos típicos, que está solo, que quadra aquela hora, então é uma coisa que não tem explicação, que lá de Sion é muito difícil, e eu metia escondido, e nesse dia ela havia preparado minha roupa e deixado assim em uma silha, não, e disse: Marcos, a roupa está preparada, me chamou por telefone, não, me disse: a roupa está preparada, eu vou à casa de minha madre comer allá, e à noite tu me vai buscar, como disse, não? Se queres ir ao culto, vai ao culto. Se não, depois de terminar o culto, me vai a buscar. E resulta que eu comecei com a cocaína e me quedei na paranoia. Estava ali na paranoia, estava ali com medo e não saí, sabe? E quedei em casa, não? E busquei a roupa para vestir e não vi a roupa. E ela havia deixado a roupa em cima da silha. A roupa, o sapato limpo, todo limpo, para que eu chegara, dormisse um pouco e fora ao culto, não? Porque ela sempre cuidou, sempre foi uma mulher muito cuidadosa com a casa, com as coisas, não? Então se resulta que e ela quedou tirada na igreja porque eu não fui buscá-la, e meu cunhado veio trair porque estava chovendo, e ela disse que quedou lá fora esperando por mim, e chovia com a Laninha de 3 anos no braço. Então e para mim aquilo não importava, o que importava era somente a droga, porque realmente estava ali alucinado com isso, não? E resulta que quando ela chegou, não, e perguntou: Marco, tu não me foste a buscar, que passa contigo, o que está passando contigo? Eu quedei te esperando e tu não foste me buscar, o que está passando contigo? E eu já nervioso disse: não, é que tu não deixasse nem roupa. Busquei a roupa e não encontrava, buscava uma roupa e outra, não encontrava a roupa. Ela disse: Marcos, a roupa aí na silha aí, não vês? E eu mirei a roupa e disse: eu de verdade antes não havia visto, e na minha frente, na minha cara, e eu não vi. Eu digo: minha madre, Deus meu, que estou a cena de minha vida? Então o que passa? E corri ela por la mano, não, e me arrodilhei e falei com Deus: Senhor, eu quero a liberação desse vício agora. Mas ela não sabia que eu estava que eu usava cocaína. Não sabia, porque a lo mejor eu escondia muito, sabia que havia algo raro, mas não sabia distinguir o que era, porque ela nunca esteve nesse mundo, não conhecia, não sabia de que se tratava, mas sabia que eu estava raro, porque eu dizia que estava com dolor no estômago, inventava muitas coisas para não estar com ela, para poder estar aí no salão metendo cocaína à noite, não? Então o que passa? Volvendo ao assunto. E depois, quando ela chegou na igreja, eu agarrei na mão, arrodilhamos, não, ali, e eu orei a Deus e pedi a Deus: Senhor Deus, eu quero que o Senhor quite isso de mim hoje. Senhor, eu quero essa liberação hoje. Se não for para hoje, Senhor, para mim não vale. Eu necessito hoje. E me pus no suelo, e ela assim, atônita e assustada com o que estava passando, não? E eu tinha uma sinusite, porque meu nariz aqui por dentro estava na carne viva. Já não tinha pele e nariz por dentro, era na carne viva. Então o que passa? E já estava uma pessoa já transformada, transtornada completamente, sabe? Já não era mais aquele Marcos de quando ela conheceu, de quando casamos, porque a droga consome uno. E então ela tinha esperança que um dia isso ia cambiar, não sabia o que passava, mas sabia, e Deus também estava protegendo ela para que ela não se inteirasse desse tema, para não me deixar, porque eu necessitava dessa ajuda, porque foi uma pessoa que Deus pôs em meu caminho. Então se resulta que eu
pedir a Deus que me sacasse desse fundo del poço, não? E vi uma palavra em meu coração que dizia assim, em minha mente, eu escutava claramente, dizia: use a palavra não, use a palavra não, que é uma palavra tão pequena, não, com 2 letras só. Em brasileiro é não, que tem um natil, só um natil a mais e cambia de não para não. É uma palavra pequena que se pode utilizar, mas é a palavra que me deu força. E tu que está me escutando detrás desta pantalla, esta é a palavra que tu tens que usar: não a las drogas, dizer não, porque no momento que tu diz não, as coisas cambiam. Pelo menos assim, tu vais a renegar, a rechazar aquilo que te hace dano. E eu levantei dali, não, e com lágrimas, com mocos, porque a sinusite naquela hora, a sinusite que eu tinha, porque eu não era capaz, por exemplo, um sol como esse aqui, eu não era capaz de mirar o sol. Por quê? Porque tinha uma sinusite aqui e era um dolor impressionante, doía a cabeça, porque já estava completamente já destruído por dentro. Então, o que passa? E eu volvi a Deus outra vez. Então, foi a segunda oportunidade que Deus me deu. E tive mais oportunidades que eu vou contar. Então, daí em diante, nunca mais utilizei. Isso aconteceu em 1986, no mês de julho, no princípio do mês. E resulta que só quando uno faz uma renúncia, as coisas se começam a quedar aparentemente pior, porque o diabo não dá por perdido, sabe? E aí as pessoas que eu devia vindo me cobrar o que eu devia, e eu parei de gastar dinheiro com drogas, pero só que as deudas quedam aí, a consequência do pecado queda aí, e tu tens que pagar por tus consequências, não? Por tus delitos, tens que pagar. Não, Jesus Cristo pagou para nós outro o preço de cruz, o preço de sangue, nossa alma. Pero aqui nesta terra, o que hacemos, o que semblamos, temos que cosechar. Assim é a verdade. Então, o que passa? E com isto, eu quedei muito arruinado. E um tio uma pessoa que eu queria me matar. Eu estava fazendo uma campanha na igreja, que volvi com todas as forças ao caminho do Senhor. Estava sendo uma campanha de 4 dias, era jueves, viernes, sábado e domingo. Seria cerrar o paquete, que Deus ia, nesses 4 dias, Deus ia dar uma bendição muito grande, nesses 4 dias. E a campanha, quando hacemos uma campanha, é por fé. Não é a campanha que te vai dar o que tu queres, o que tu pide. Não, é a fé em Deus que lo hace mover coisas, e Deus hace poner coisas em tu caminho. Então, o que passa? E nessa campanha desses 4 dias, foram os dias mais difíceis. O primeiro dia, tive problema na carniceria. E no segundo dia, chegou um tipo que eu devia e disse que se eu não pagasse ele até lunes, ia me matar. E ele chegou com uma pistola, uma 9mm assim, carregada em la cintura, não? E me disse a mim que ia me matar se eu não pagar hasta lunes. E eu pensei: esse tio me vai matar, porque já havia fama que a gente ali matava, ele já havia matado gente, então já era uma pessoa peligrosa, sabe? Não tinha piedade. E se eu não pagara, ia matar. E eu não tinha condições de pagar. E o que passa? Eu fui, nesse dia, fui para a igreja angustiado, preocupado, como ia ser. E havia um irmão que estava sendo na campanha, um pastor, e vindo, por exemplo, estamos em Galícia, e veio um pastor de Madrid ou de Barcelona. Esse pastor vindo a predicar nesta noite e não sabia nada de minha vida, não sabia o que havia passado, não sabia quem eu era e nada. E me chamou delante da igreja, não? Me chamou delante da igreja, e eu havia acabado de chegar, porque o coche que eu ia era um escarabajo viejo, e ele soltou a mangueira do depósito e perdeu toda a gasolina. Mira que como as campanhas, há dificuldades para chegar até ali. E eu cheguei olhando a gasolina, olhando a carne, porque eu trabalhava em carniceria, não tive tempo de ir a casa me duchar. Del trabalho já ia diretamente à igreja, porque cerrava a carniceria às 7 e o culto era sobre as 7:30. Mas eu não queria perder esta campanha, porque eu estava com fé que Deus ia me dar a vitória, não? E nesta campanha. Então, quando eu chego na carniceria, que eu abandonei, deixei o coche em um descampado e acabei
de chegar na igreja andando, eu e minha mulher e minha hija de 3 anitos, pequeninha, Ana Carolina. Então, Ana Carolina sempre estuvo com nós outros, sempre estuvo batalhando com nós outros. Por isso, ela é uma mulher prosperada, uma mulher bendecida. Pois então, como te vou contar outra vez, e cheguei na igreja, o pastor que vindo de lejos me chamou e eu olhei a gasolina, olhei a carne, e eu pensei assim, como vou passar delante dessa quantidade de gente? Havia quase 400 pessoas, era uma igreja grandíssima, e o pastor me viu lá atrás, irmão, lá atrás, lá no penúltimo banco, porque eu não sentei delante, porque estava sujo, não estava em condições de ir para a igreja, mas eu queria ir. Então, irmão, esse pastor me chamou, perdona, esse irmão vou tomar aqui um pouquinho de água. Desculpa se estou falando muito rápido, pero porque eu falo assim. Então, esse pastor me chamou, não? Me chamou adelante e disse a mim, mira, tu vais a cruzar o oceano para lá e para cá. Irmãos, quando o pastor me disse isso, eu pensei comigo, bueno, eu não tenho passaporte, não tenho roupa, acabei com tudo, não tenho dinheiro, não posso sacar o passaporte porque eu não tenho a liberação de la mili, porque em Brasil, se não tem a liberação de la mili, não se pode fazer documentação nenhuma, carnê de identidade, tudo isso, há muitas documentações que não se pode fazer, incluso o passaporte, tem que ter a liberação de la mili, senão não lo haces. E eu disse, bueno, se Deus disse, não, e sentei outra vez no banco, não, ele orou por mim, e no outro sábado, isso era no viernes, no dia que ele me ameaçou de morte, e quando foi no sábado, eu volvi a campanha outra vez, e quando eu cheguei ali, eu fui adelante, não, a receber oração, e eu me quedei mareado, e pensei e caí, não sei como caí assim, me desmaiei, praticamente desmaiei. Escutava uma voz lejos que o pastor dizia, mira, isso era um hechiço para ti, cortar o sangue cortar o cuello de uma galinha, meter sangue em uma mata, não sei o que. Isso era um hechiço contra a minha vida para que a droga me destruíra. Só que o pastor não disse droga delante da igreja, não, que estava delante de tudo, disse algo para te destruir. E eu no mesmo momento pensei, essa maldita que querem me destruir, querem me matar. Então o que passa? Eu escutei uma voz assim, muito lejos, sabe? E ele dizia que o sangue da galinha me abria a terra, o sangue da galinha me entrava na terra e saía do outro lado com uma árvore muito bonito, com bastantes frutos, com muitos frutos. E aquela profecia eu agarrei em meu coração e pensei, mira, que será que quer dizer isso? Uma árvore, o sangue abre a terra, o sangue entra e sai do outro lado. Eu não soube discernir lo que dizia esse sonho, não? Perdão. Então, o que passa? E aquilo quedou em meu coração, nessa inquietude. Irmãos, e digo a verdade, no domingo fui ao culto também e terminei a campanha. Quando cheguei o lunes por la manhã, que abri a carniceria, temblando, assustado, mirava para um lado e mirava para o outro, com medo que o homem venia a cobrar-me e eu não tinha dinheiro, aparece para um coche, não, e desce um chico, irmão de la pessoa que queria me matar. E me disse a mim, Marcos, eu vim porque meu irmão está transtornado e quer te matar por todas as formas. Eu convenci ele e vim aqui a correr tudo que tu tens, que eu tinha uma carniceria, era como um mercadinho, tinha estanteria com secos e mojados, coisas de arroz, essas coisas que vende, e uma fruteria e também a carniceria. Um sítio pequeno, pero era onde eu trabalhava, era um negócio, um comércio. Então o que passa? Ele disse a mim, tu me dá tudo isso e eu vou completar, perdona, eu vou completar o que tenho, lo que falta para poder pagar minha irmã, vou pagar minha irmã, porque senão eu vou ter que gastar mais depois com o advogado para sacar ele da cárcere, porque ele te vai matar ou sim ou sim.
E eu digo, vale, eu não tenho outra coisa para ser, não tenho outro meio. Leva as coisas. E traje o caminhão, levou todo, levou o frigorífico, levou todo. E me deixou justo uma compra, um mercado, deixou eu correr algumas coisas no mercado para me levar para a casa de minha madre, não? Que eu estava na casa de minha madre porque já não teria condições nem de pagar alquiler. Estava na casa de minha madre, vivendo na casa de minha madre. Ela apartou 2 habitações para mim, para que eu viviera. Então, a coisa quedou tão difícil que não parece que não havia maneira, não havia forma. Foi quando eu não recebi as promessas de Deus e pensei, e minha madre chamou meu irmão aqui em Espanha e disse a minha irmã, mira, Marcos tem uma deuda assim, podes pagá-lo e depois ele te paga. Minha irmã disse, não vou dar, porque se eu dou esse dinheiro a ele vai gastar e vai ser outra deuda mais grande aún. Minha madre disse, também é verdade, vou mandar um bilhete para que ele venha para aqui, para conseguir um trabalho e sair daí. E eu com uma filha pequena, casado, e minha mulher ia quedar atrás. E eu pensei, mira, aqui não me vou, Deus me vai bendecir aqui mesmo. Pensei comigo, não? Pero nada, depois não sei o que passou, que me deu assim, eu quer saber de uma coisa? Eu vou tentar, quer saber de uma coisa? Vou tentar. E minha madre me disse a mim, tem que volver, tem que sair daqui, tu não pode estar aqui. Foi quando meu irmão mandou o dinheiro, não? E comprou o bilhete, minha mamá completou um pouco do dinheiro, conseguiu os cheques, e eu sei que consegui o bilhete, pero o passaporte não era capaz de sacar. E então, como tinha um amigo, um cliente que sempre comprava carne de mim, eu preparava as carnes, me disse a mim, mira, eu posso tentar fazer algo por ti. Então, conseguiu uma liberação porque eu sou o filho maior. Então, como se eu fosse dispensado de la mili. Então, com isso, com esse papel, poderia fazer passaporte. Eu consegui esse papel, saquei minha carne de identidade que fazia falta, que não tinha já. Havia perdido todo, já não tinha mais documentação nenhuma, estava com uma situação precária, uma situação muito difícil, não tinha nada, não tinha roupa, incluso a roupa, depois quando vim viajar, não? E Deus em pouco tempo solucionou isto, não para mim, e consegui sacar o passaporte e não tinha roupa para poder vir. E o pastor que estava me acompanhando, esse que estava fazendo a campanha na igreja dele, me deu 2 pares de roupa, me deu 2 pantalões e 2 camisas. Então o que passa? E a maleta, não tinha maleta. Nem maleta tinha. E fui a um amigo, não? A um amigo também que trabalha no sindicato de los bancários. Então, era um cliente também. As pessoas, mira como Deus queria me sacar desse mundo. Não? As pessoas me prestavam dinheiro para me comprar a carne, para vender para eles, sabe? E depois, como recaudava o dinheiro, lhe pagava. Então, o que passa? Deus, as bendições de Deus sempre estavam aí para mim. Sim. Passa que eu não sabia como viver as bendições de Deus por conta da maldita cocaína, não? E só que desta época já havia deixado. E resulta que quando foi para vir para a Espanha, não tinha, como acabo de contar, não tinha maleta. E esse amigo, não, que me prestou a maleta, disse, mira, Marcos, eu vou correr uma maleta que tenho de minha tia e tal, e te presto. Eu digo, vale. E eu corri a maleta e pus a roupa na maleta. Só que a maleta estava vazia. Não era uma maleta para viajar, não. E minha irmã disse, melhor aún, porque eles vão saber que tu não vem para quedar, porque daquela claro. Eu vim como turista, não vim para passar 3 meses. E resulta que e saiu todo assim encarilhado, irmãos, como a profecia falou. Então o que passa? Consegui a maleta e consegui o bilhete e vim à Espanha, não? Cheguei aqui no mês de novembro, cheguei aqui dia 25 de novembro de 2016. 2006, perdona, 2006, leva 21 anos que estou aqui. Então, em 2006, cheguei aqui, não, e um país diferente, o idioma, até hoje não aprendi a falar castelhano, pero me defendo para... Deus é fiel, Deus não ajuda. Me defendo, pero, então, lo que Deus hizo em minha vida foi tremendo. Então, na empresa que trabalhava meu irmão, não, eu cheguei ali para poder, eu cheguei na empresa onde trabalhava meu irmão,
para poder conseguir um trabalho. E o chefe disse a mim, espera aqui que eu volto pronto. E daquela tardou 3 horas e não volvi. Eu ali plantado, esperando, ali de pé, esperando. E quando chegou ele, mira, quem és tu? Já não sabia nem quem era eu mais. Então, o que passa? E ele disse a mim, mira, tu és irmão de Reginaldo e Nelson, meus irmãos trabalhavam nesta empresa, que é a panaderia Cunha, onde trabalho hoje. Lhe conto, não? Eu tenho que contar passo a passo para que entenda. E ele pediu para mim a fotocópia das hojas de meu passaporte. Eu digo, não me meteu dentro da empresa para ser uma prática, para ver como trabalhava, nada. Simplesmente pediu a fotocópia do passaporte e deu entrada na subdelegação do governo, que é a que aprova, e daquela estava Rodrigo Zapatero, que era presidente da época. Então, ele hizo uma lei para que os imigrantes poderiam ir no país, arreglar os papéis e volver. Então, o que passa? Justo que a profecia falou comigo na igreja, cumpriu. E com 20 dias mais ou menos me chamou para trabalhar, e eu estava trabalhando. Chegou ele com um papel, com uma hoja, disse, mira, por sorte que sua documentação foi aprovada. Então tu tem que ir ao Brasil a arreglar tua documentação. E eu não tinha dinheiro, não havia pagado nem o bilhete que havia venido, não tinha dinheiro nenhum, nada. E ele correu um maletim que tinha assim e me disse, quanto necessitas? Mira, não me conhecia praticamente de nada, conhecia meus irmãos que trabalhavam com ele. Mira como Deus faz, não? E quitou o dinheiro, não? E me deu o dinheiro, e eu corri no avião e fui a Brasil para arreglar minha documentação, não? Porque tinha que volver em 30 dias. E ali em Brasil, todo é muito difícil, embarcada, aí, correr corte e tal, e autobus, e muito complicado. E que resulta que eu... uns dias antes de ir a buscar de entrada na embaixada espanhola para arreglar a documentação, não? E uns dias antes eu pensei, vou chamar o tio que vende cocaína e vou meter só hoje, só um dia, porque já não vou volver aqui mais. Mira como o diabo engana as pessoas. Pero quando eu estava chamando, que o telefone começou a chamar, vino em minha mente outra vez a palavra. Que te disse da palavra não? Não é não. Não é não. A palavra assim em minha mente, falando fortemente. Eu corri o telefone daquela era de gabine, sabe? De gabine. Essas casetas que há que tem no telefone. E quando ele correu o telefone, alô, para poder falar comigo, que por certo, eu não disse nada. Eu emudeci. Deus me emudeceu, eu emudeci e plás, colguei o telefone. E foi o momento que eu disse não, porque se eu meter ali naquele dia, não, ia volver todo atrás outra vez. Então, o que passa? A liberação minha de foi um processo muito sério, muito difícil, mas Deus me deu a vitória, Deus me concedeu a vitória. Foi quando aí eu fui a Brasil, arreglei a documentação, volvi. E que passa? Cumpriu a profecia, que o irmão disse que eu ia cruzar o oceano para lá e para cá. Então, quando eu estava no avião volvendo, eu comecei a orar e pensar, mira como Deus é fiel, mira como Deus cumpre, porque não tinha condições, irmãos, não tinha roupa, amigos, eu não tinha roupa, não tinha nada, condição nenhuma de estar aqui. E hoje, graças a Deus, trabalho nesta empresa, já leva 20 anos, tenho cargos na igreja, sou do grupo do evangelismo, líder do evangelismo, hacemos evangelismo caja roja, ponemos a caja ali em la calle, predicamos, tenho trabalho na igreja. Então, o que passa? Já estou aqui já há 20 para 21 anos, hoje sou encarregado general da empresa onde trabalho. Todas as pessoas que trabalham estão sobre minha atenção, sobre minha autoridade. Não digo isso com orgulho, não é para me engrandecer, era para engrandecer em nome do Senhor. Minha esposa maravilhosa, minha que tinha 3 anos daquela, hoje trabalha em Santiago, tem um bom trabalho em um laboratório de investigação, estudou. Então, o que passa? E
Y yo quería contar más cosas. Y el jefe el que me arregló mis papeles, me dio un piso para vivir encima de la panadería, donde acabamos de cambiar ahora para una fábrica grande, nueva. Entonces, ¿qué pasa? Leva 20 años que yo vivo ali, nunca me cobró alquiler, nunca me cobró agua, ni luz, ni nada. Y yo vivía ali endeudado, às vezes llegaba del trabajo y no tenía luz, llegaba del trabajo y no tenía agua, hasta mismo en la carnicería cortaba la agua, cortaba la luz. Entonces, ¿qué pasa? Yo una vida precaria, yo una vida tan difícil, tan complicada, por conta de la cocaína, por conta de la droga, no era otra cosa. Y la gente pensaba, Marcos trabaja día y noche y no tiene nada. ¿Por qué? Porque la vida era só para eso. Entonces fue la segunda etapa de mi vida, el segundo cambio. Y yo sé, si algún día que yo creo y sé que no voy a volver atrás, si yo vuelvo a esa vida otra vez, no es más para vida, es para muerte. Entonces por eso yo prefiero vivir con Cristo, prefiero estar con Cristo. Hoy tengo una vida maravillosa, gracias a Dios, puedo ayudar a las personas, puedo hacer cosas. Y quiero decir a usted que está me escuchando, não deixe passar tempo, use a palavra não. Quando chegar a ti esta oportunidade de cambiar de vida, perdona, cambia, porque Cristo é a solução, Jesus é a solução, Deus é o caminho, e tu vindo a este mundo a um propósito. Nós outros todos vinimos a um propósito. Um tem umas debilidades, outros tem outras. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, pero a finalidade é uma, a salvação e vida eterna. Não há outra, não busque outra, não busque outro caminho. Eu pensei em vender drogas para poder ter dinheiro para poder manter meu vício, pero não é assim, não vai, é pior. Mais um dia, mais para abaixo iba. Pelo dia que agarrei na mão de Jesus, Deus me deu tudo novo. Tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma vida maravilhosa e todo isso novo em minha vida. E a parte da saúde para trabalhar, uma pessoa que estava metido 17 anos, não foram 17 dias, foram 17 anos metido nessa porqueria, nessa cocaína. 17 anos. E quando Deus chegou em minha vida, todo se hizo novo. Hoje tenho saúde, tenho paz e posso dizer que só Cristo é a solução. Tu que está escutando esta palavra, haga caso. Tu se tem algum problema com adição, déjalo. Venha a Cristo, Cristo é a solução. Quizás tu problema não existe, é uma depressão, se sente mal amado, se sente mal, ou lhe falta o padre, lhe falta a madre, lhe faltou carinho, lhe faltou amor. Não vai por aí, porque o amor de Deus é único, e o único amor que te pode cambiar tu vida e pode fazer sentir uma pessoa feliz. Hoje pode dizer, eu sou completo, eu sou feliz, porque Cristo é mi Redentor y mi Redentor vive. Gracias por escuchar. Amén, es un placer, hermano Marcos, Dios te bendiga mucho. Es Amén. Un placer. Y este momento nos define a nosotros, que por más que venga el deseo o la debilidad o la pasión interna, no está por encima de la voluntad. Lo único por encima de tu tentación, de tu problema, es tu voluntad. Así como Dios le dio la palabra no, que quiere decir poner la voluntad firme, en rechazar los vicios, en cambiar de rumbo para Cristo, dar un giro de 180 grados. Y lo puedes hacer, es disponible para ti. Tenemos un milagro andante, algo palpable de la gloria de Cristo. Amén. Y puedes abandonar esos vicios. No necesitas abandonar los vicios para venir a Cristo, porque no vas a poder. Con tus fuerzas no vas a poder abandonar ningún tipo de vicio, ya sea las drogas o cualquier debilidad que tú tengas o cualquier mal hábito. La única manera puede ser con las fuerzas de Cristo, porque con las nuestras volveremos a caer una y otra vez. Y doy gracias por la vida del hermano Marcos, que Amén. hoy... Y solamente me gustaría hablar una pequeña experiencia. Años estaba en el mundo de ir a las discotecas, en beber, en fumar y en consumir drogas sintéticas. Y acontece un viernes a la madrugada, donde estoy en el auge de la fiesta. Nos desprendemos todos con los que yo estaba, con mi familiar que yo había ido, el entorno
de inmoralidades por todas partes. Llegamos a la madrugada a mi casa, sobre las 4 de la mañana. Llego, mi madre, una mujer que oraba, así como su madre oraba por él, una mujer que estaba desesperada, orando por mí hasta las casi 5 de la mañana. Llega el momento en el que yo me acuesto, no me importa todo lo que ella me decía, me levanto, enfermo, vomitando a consecuencia de las drogas y de la adicción de beber, con resaca. Y ella me dice, vamos a ir al evangelismo, vamos a ir a una iglesia así como tú estás. Yo estaba indispuesto, mis uñas pintadas de negro, cadenas por todas partes, y fui. Y en la calle donde se estaba predicando el evangelio, habían unas palmeras donde habían unos bancos de madera. Y yo estaba con mi mano en mi rostro, no podía levantar la mirada, estaba muy mal. Cuando yo escucho que van pasando los distintos cristianos, los distintos, decía yo, los distintos religiosos, locos, esos, iban subiéndose encima de una caja roja, cuando escucho la voz de un hombre, y pienso, este hombre parece como brasileño, porque de aquí no parece, y empieza a hablar, mi nombre es Marcos, y yo tenía una vida, todo lo que era malo. Cuando él dice una frase que me vino por dentro de mi cuerpo y de mi ser, yo estuve 17 años enganchado en las drogas, pero Cristo me dio una vida nueva, me transformó. Amén. Eso a mí me hizo levantar la mirada. Y yo dije, wow, todo lo que yo experimenté ayer, todo lo que yo vi ayer, este hombre pudo salir de eso. Me parece increíble. Este hombre será una excepción, será algo sobrenatural, porque de verdad, para mí era demasiado asombroso. Y son las conexiones que Cristo ha hecho. Amén. Y me gustaría de decir a cada uno de ustedes de que corran a Jesús, porque la Biblia dice que si no vamos a Cristo, las consecuencias terminarán llegando. Así como aconteció con su vida, Dios por su amor lo libró, pero las consecuencias han de venir, pero Cristo está con los brazos abiertos. Amén. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Más allá de cualquier adicción, 17 años, casi 2 décadas de adicción, Cristo tuvo una decisión de aceptarlo a Él y transformar la vida de este varón que tenemos aquí a nuestro lado. Amén. Y hoy lo transformó en un cristiano, en un gran predicador, en un evangelista de su palabra. Gracias a Dios. Y podemos declarar, como dice el Salmo 133, versículo 1, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Segunda de Corintios 5, 17, 19 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y me llama la atención porque la iglesia donde nosotros congregamos se llama Vida Nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia, por medio de Cristo. Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Esto nos sigue recordando, y suena muy fuerte, espiritual y físicamente, de que Dios sigue haciendo milagros. Hebreos 13:8, Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor. Y hoy honro tu vida, Marcos, en el amor de Jesús. Y me gustaría que para finalizar hicieras una oración impartiendo a este pueblo, a este grupo de personas que nos están escuchando en esta tarde o en Amén. cualquier momento donde nos estén viendo. Amém. Senhor Deus poderoso, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada vida, cada um que escutou estas palavras. Não são palavras, só palavras minhas, saíram de minha boca, pero quem dirigiu essas palavras foi o Espírito Santo. Que tu venha convencer, Espírito Santo, a pessoa que está escutando esta palavra nesta tarde. Eu não sei em outros países que hora é, pero aqui é tarde. Senhor Deus Santo, nesta tarde o Senhor venha bendecir cada família, cada pessoa, Senhor. Cada um, Senhor, que é deixado as famílias, Senhor, para meter em drogas, para meter em coisas errôneas, Senhor. Venha sacar
restaurar, devolver, Senhor Deus Santo, a paz, devolver, Senhor, todo o que perdeu, Senhor, porque Tu eres, Senhor, oh Deus, que restitui, papá. Minha vida foi restituída, Senhor. Muitíssimas graças por essa oportunidade, Senhor. Bendice-lo, Senhor, que esteja escutando, Senhor. Que não venha cortar antes, Senhor, esse vídeo, Senhor. Amém. Que venha escutar até o final, Senhor, para entender, Senhor, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor pode fazer na vida dessas pessoas, Senhor. Muitíssimas graças por a vida de Jacobo, Senhor, por estar com ele, Senhor, nesta tarde. Compartilha esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo es la solución. Así que bendiciones. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales leyendo la descripción de este video. Paz. Y acuérdate, de la oscuridad de las drogas a la luz de Cristo. Es posible. Bendiciones. Bendiciones.